Oi, gente, sejam bem-vindos ao Fisicamente. Eu sou a Arani Benedito, mas podem me chamar de Ari. E, gente, dessa vez, como prometido nos últimos episódios, no último episódio eu falei pra vocês que viríamos quinzenalmente. E estamos aqui novamente, e dessa vez com um foco melhor, tá? Que na última eu fiquei devendo pra vocês. E dessa vez também, eu tô com a minha equipe completa, tá bom? Tô com a minha equipe completa, da última vez estava somente eu e Ana. Mas hoje estamos também com a minha orientadora, minha queridíssima, maravilhosa, que graças a essa querida que a gente tá aqui. Então, se apresente, meu amor. Oi, gente, eu sou Rafael Souza, sou lá da Paraíba, sou da cidade de Campina Grande, fiz a licenciatura em Física lá, o mestrado também, especialização. Depois eu venho para Salvador fazer doutorado e acabei ficando. Hoje eu trabalho no Instituto Federal da Bahia, Campus Salvador. E venho realizando a Semana Quântica no Instagram. Acho que se vocês já conhecem esse nome, Semana Quântica, foi através do Instagram. Mas esse ano, devido também ao Ano Internacional das Tecnologias Quânticas, a gente avança para outras redes sociais. Gostaria de agradecer a Ariane pela ideia do podcast e também por trazer, né, para esses outros espaços essa questão da câmera. Eu não gosto de vídeos, mas eu disse, vamos fazer. E aí eu acho que é muito legal porque a gente consegue alcançar outros públicos. Eu espero que vocês gostem. A Semana Quântica 2025 será também presencialmente no campus, que fica no Barbalho. Logo mais vocês terão mais informações, então eu peço que acompanhem o podcast porque tá ficando muito legal. E falar nisso, em Semana Quântica, nos episódios passados eu prometi que eu iria falar sobre as anteriores. E eu acho uma coisa muito engraçada, que no episódio de hoje a gente vai discutir o termo quântico, que parece que virou moda. Todo mundo usa pra coisas que não são quânticas. As pessoas usam pra coisas que às vezes não tem nada a ver. E aparentemente qualquer coisa você pode intitular como quântico. Então no episódio de hoje nós vamos falar sobre charlatanismo quântico. Eu tenho certeza que todas nós três que estamos nessa mesa, nossa equipe técnica que tá aqui atrás também, e vocês que estão escutando isso ou assistindo também, já assistiram alguma coisa, já ouviram alguma coisa que tenha o termo quântico. Seja quadrinho, seja filme, seja mangá, seja série, seja o que for. Nossa, tem vários. Tem Lucy, tem Interestelar, tem Quem Somos Nós. Tem Star Trek, inclusive. Que morte. Deixa eu mostrar, gente, eu adoro essa camisa, inclusive. Então, assim, esses filmes, eles geralmente trazem esse termo para poder passar uma credibilidade. Para poder trazer tentar trazer um respaldo que às vezes não tem. Essa é a verdade. Então, trazer aquele... vou trazer um quântico pra dizer que é, né? E às vezes não é. Você tá fundamentando uma coisa que não tem fundamento científico. Exatamente. É você pisar num negócio que não é... Tipo assim, você pensa assim, pronto, aqui é raso. Quando você pisa é fundo, aí você afunda. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Acho que é importante também, né, a gente já aproveitar esse momento para falar do que é, de fato, a mecânica quântica. É difícil, né? Eu estudei no doutorado, fui para a Espanha para estudar um pouco mais de mecânica quântica com pessoas especialistas na área. E eu confesso, eu não sei tudo sobre a mecânica quântica, mas o mínimo dá para a gente compreender. Uma pessoa não especializada, ela também consegue compreender que a mecânica quântica ela vai explicar fenômenos que ocorrem em uma escala microscópica, uma escala atômica e subatômica. Então, se você pensar, isso todo mundo ouviu no ensino médio, já entende que o átomo a gente não consegue ver a olho nu. Então, é saber que fenômenos quânticos ocorrem nessa escala microscópica e muito, mas muito pequena na escala nano. Então, é algo que a gente não vai ver. Então, como que as pessoas podem colocar em algo como um colchão quântico, uma terapia quântica, sabe? Então, é muito contrassenso. Uma outra coisa, já que vocês falaram de fundamento, outro episódio também foi mencionado, é a gente entender que não existe o método científico, mas existe meios de se fazer ciência. Então, quando a gente pensa em um fenômeno, uma lei, uma teoria, ela tem passos para seguir, para se tornar um conhecimento científico. Então, a gente parte da observação, de hipóteses, testes, até ter, né, uma comprovação, uma validação teórica, e aí também entre os pares. Então, quando a gente pensa, eu lembro de um episódio de um desenho do Rick e Morty, que ele fala, é um carburador quântico. E aí o Morty é quem? É o menino? Gente, é porque eu nasci. Rick é o velho, né? Eu não tenho certeza. É um dos dois. Tá vendo? Ninguém sabe também aqui, gente. Então vocês deixam aí nos comentários e corrigem a gente. Mas o velho, desculpe o senhor, o homem lá de jaleco branco, ele diz, eu não lembro, pô. Só lembro que o desenho eu não assisti muito. Mas esse episódio, eu uso o print da cena nas minhas aulas. E aí o vô fala, você não pode botar quântico só porque, né, uma palavra de peso. E eu vejo muito que isso ocorre, sabe? E eles usam muito isso como um buzz,
Como é? Buzzword. Buzzword, exatamente. Porque ele vai tentar adicionar esse termo pra poder criar credibilidade, só que às vezes está ferindo e tá indo contra vários fundamentos que são reais. Tá pegando coisa ali, distorce o básico pra poder fazer assim, não. Aqui tem credibilidade, meu parceiro. É que nem o guri que anda vendo seu nome, o mais novinho, que usa verde, pra falar assim, é quântico. Nem é o avô corrigindo, não é, meu querido. Foi o que ela falou, né? Se é uma coisa que acontece em escala microscópica e aí você quer trazer pro mundo em escala humana. Você tá no microscópio, você vai trazer pro macroscópio, não tem Pois como, é. meu parceiro. Eu lembro também que tem um episódio de... Trazendo pro meu mundo, Star Trek, né? Que é um... Sou bizarro nesse negócio. Tem um desenho, que é um desenho novo, que é Star Trek Lower Decks. E aí, na última temporada que eles lançaram, tem um episódio que eles vão falar sobre quântica, onde eles estão viajando entre dimensões. E aí eles falam que existe... eu não lembro se o termo era relação quântica, que era como se a relação entre duas pessoas, a amizade que eles tinham, transcendesse a quântica, transcendesse o que tá ali. Eu falei, ué, é lindo, eu achei muito Dá lindo. um salto quântico. Eu achei lindo, me emocionei, mas eu falei, brother? Mas querendo ou não querendo, é isso, né? Se você fazer uma pesquisa rápida no Google, você vai achar muita coisa. Eu acho que numa base de uns 1.000, 1 milhão e pra cima. E vai. Então, assim, é muito importante a gente, às vezes, parar pra analisar que a mecânica quântica, ela surge por momentos, assim, que ela precisa surgir. Não que ela vá surgir por necessidade de outra. Como a senhora já me explicou uma vez, que existe a mecânica clássica e a mecânica quântica. Necessariamente, a mecânica quântica, ela não vai surgir pra responder a mecânica clássica. Ela nasce de uma outra vertente. Então, quando a gente pensa, né, a mecânica quântica está completando 100 anos. Aí você vai estudar a história da mecânica quântica, ela começa demarcando 1900, quando se está estudando a radiação do corpo negro. Então, Lord Kelvin, um tempinho antes, ele fala, os físicos não precisam mais se dedicar à física, porque já está tudo resolvido. Agora a gente só precisa aplicar o conhecimento. E agora existem apenas 2 pequenas nuvens, uma para o mundo macro e outra para o micro. A macro dá origem à relatividade, a micro dá origem à mecânica quântica. Mas, de fato, Planck estava estudando ali a radiação do corpo negro e percebe que tem alguns fenômenos que podem ser explicados através de uma nova visão de ciência. Mas ele também ainda não concordava com isso exatamente, surgem as inquietações, na realidade. Porque a física, ela tem um caráter determinista e realista. Aí depois, quando você vai acompanhando a história, vem o Einstein, vem o Podolsky, Rosen, Schrödinger e tantos outros, até 25, discutindo justamente essa questão do realismo e determinismo dentro da física quântica. Então, eles não estavam muito pensando que iria surgir uma nova ciência, porque eles estavam com o olhar clássico ainda. E aí, a física clássica, ela tem leis e teorias muito bem estabelecidas. As leis, elas não são invalidadas. As leis de movimento, né, como todo mundo conhece por leis de Newton, elas são válidas até hoje e são utilizadas para quase tudo que a gente tenta explicar no mundo macro. E aí, justamente, quando a gente fala de movimentos, de sistemas no universo subatômico, é que entra os paradigmas da mecânica quântica. E aí leva-se um tempo até se ter uma interpretação, que aí é um outro problema da mecânica quântica, que são várias interpretações. E, assim, essa questão do misticismo, ela surge na década de 70, muito por conta de que, por exemplo, o Heisenberg, que coloca o princípio da incerteza, ele estava ainda no campo da filosofia, tentando entender, embora que já tivesse as teorias de variáveis ocultas, o teorema de Bell, que trazia para o formalismo matemático. Então, estava muito confuso. E esse ano a gente completa, né, comemora os 100 anos da mecânica quântica, mas a história ela é longa, cheia de vertentes. E se a gente for pensar em quanto tem físicos teóricos tentando entender os paradigmas, a gente também tem aplicações que nada tem a ver com a questão do pensamento, com a questão da nossa vontade. Não é porque eu vou pensar em ter uma BMW que eu vou ter uma BMW. As aplicações da teoria quântica... Isso é muito engraçado. Tá muito no campo da teoria, das tecnologias. Tem uma galera, e na primeira vez que eu vi isso muito, que é assim, você
vai jogar pro universo, o universo vai te dar. Pois é, o que não falta é gente querendo interpretar errado o que a física quântica diz. Livro, palestra, a famosa saúde quântica, que tem até as terapias quânticas. Gente, eu queria muito saber como é uma terapia quântica, de verdade. Eu queria muito saber. Porque assim, você vai mexer com o meu átomo, você vai mexer com assim, as minhas partículas, você vai fazer isso? Eu não entendi. Aí eu falei assim, vou pesquisar o que é. Aí quando eu fui ver, oxi, você vai mexer com... Não entendi, moço. Então, tipo, você traz a ideia de que sua consciência, ela pode interferir no mundo físico. Então, tipo, tá tudo... É isso que o filme Lucy errado. fala. O filme Lucy, ele vai trazer que ela chega a tal parte do cérebro é atingida. Ela consegue usar tanto que ela começa a ver as coisas em outras dimensões. Não, eu falo o tal do mindset, né? É. Que, tipo assim, tá tudo dando errado, porque tem muita energia negativa ao seu redor. Às vezes a energia Entendeu? negativa é você, não é o ambiente. Às vezes é Às vezes é uma você. falta de vitamina, sabia, gente? É, um fato de um ferro, um B12, às vezes é fato de você também tomar um sol, às vezes acontece. Então, às vezes, não é só isso. Às vezes é você ter uma rotina boa também, dormir no horário certo. Eu falando de dormir é uma coisa meio hipócrita da minha parte, porque eu também não durmo muito bem. Mas, às vezes, é isso, entende? Mas acho que é bom a gente aproveitar esse espaço para chamar a atenção das pessoas que acreditam, né? Às vezes vão escutar o nosso podcast, vão dizer, tá, mas eu quero fazer minha terapia quântica. E aí, quando se trata da área da saúde, eu acho que você pode fazer o que você quiser, sua vida, tudo bem, mas não deixar, né, os tratamentos convencionais. Quando eu estava estudando, principalmente para a primeira semana quântica, né, que a gente abordou o charlatanismo, uma das coisas que mais me chamava a atenção eram relatos de pessoas que buscavam, né, esses charlatães. E o risco você pode antecipar um problema, né? Então, alguém que luta contra o câncer, né, pode vir a óbito precocemente porque deixou de usar o tratamento convencional. Aí pode vir um contra-argumento. Mas a ciência, ela não é também... Não tem verdade absoluta. Ok, mas existe, como eu já disse antes, né, um método de verificação que foi validado pelos pares, ou seja, por várias pessoas. Então, a gente deixa esse alerta aí. Você quer seguir a terapia, é seu dinheiro, vai. Mas vai com calma, né? Tenta ter cuidado. Parte. É muito importante essa parte também, porque existe o conceito de saúde. E o conceito de saúde não é só saúde física. É física, emocional, espiritual... E tem mais outro, que eu não vou lembrar agora. Na época que eu estudava biomedicina, era algo que eu ficava toda hora batendo, porque é um conjunto de fatores. Então, assim, se isso, como o Rafa falou, faz bem pro seu emocional, você tá cuidando de uma parte da sua saúde, querendo ou não querendo. Então, assim, não vai ter respaldo científico, mas você vai estar cuidando da sua saúde de alguma forma. Então, também é válido. Mas, uma coisa que a Ana falou, que eu acho muito pertinente, é a ideia de que, assim... Existem coisas que não tem embasamento, que a gente pega pra poder vender algo, que a gente falou no último, que às vezes só querem lucrar em cima de algo. Eu vi um negócio que era queijo quântico, eu não entendi o que era aquilo ali. É Eu pra falei, vender seu peixe. como é, moço? Como é que um queijo que é feito... É um laticínio, vai ter quântica no meio. Eu sei que ele é feito de partículas, eu sei que ele vai ter sua composição química ali por trás, aquele negócio todo, mas... Entende? É meio... Sal quântico, cristais quânticos. Não, e o que ela falou dessa questão é muito legal, porque existem dados que comprovam isso. A Associação Americana de Médicos Oncologistas, inclusive, tá fazendo muitas matérias sobre isso, falando que as pessoas vão buscar tratamentos alternativos e ao buscar esses tratamentos alternativos, elas deixam de usar os métodos convencionais, como, por exemplo, a radioterapia e a quimioterapia. E exatamente por isso, elas antecipam, às vezes, um óbito ou desenvolver alguma coisa. Então, tem que ter muito cuidado mesmo, sabe? Porque tá mexendo com a vida, né? Sabe? Sim. Sim, mas, inclusive, é o seguinte... a gente fala sobre quântica, nem sempre a gente vive a quântica no nosso dia a dia. Mas a gente vive a quântica no nosso dia a dia. Porque, assim, tem coisas que vão estar no nosso dia a dia que a gente não sabe que estão ligadas à mecânica quântica. GPS está ligado à mecânica quântica. Um ponto que a gente abordou, que é a parte da medicina, tem a ressonância magnética, que também vai estar ali para ajudar. Vai ter também a radioterapia, que também vai estar ligada a isso. Inclusive, as pessoas que fazem curso de radiologia estudam muito física por conta disso. É uma sobrecarga da radioatividade, como a gente falou de Marie Curie no último episódio, que todo mundo acha que ela só veio ali, descobriu a radioatividade e foi embora, foi a contribuição dela. Coitados, a querida, ela fez muita coisa. Justo aqueles que acham que não fez nada, que mais fez, né?
É porque... Ai, gente, eu tenho que falar. Eu assisti o último podcast umas 500 vezes. Aí uma frase que a Ana falou, eu vivo repetindo, né? As mulheres que pavimentaram o nosso caminho. E eu gostaria de chamar vocês para assistir os demais podcasts que estão por vir, por 2 razões. Porque sobre as tecnologias quânticas a gente vai falar nos próximos, porque tem bastante coisa. E não é colchão, não é terapia, não é queijo. Não é cristal. Não é cristal. E também porque teve, na 3ª Semana Quântica, foi justamente sobre mulheres. Embora as meninas estejam falando muito em Marie Curie, é porque eu acho que ela foi fundamental para trazer atenção para que existiam outros elementos, que existiam outras formas de estudar a estrutura atômica. Mas um pouco depois a gente for pensar na Lise Meitner, ela propõe, né, a fissão nuclear, e tem a questão do Nobel, que ela não ganha, e depois tantas outras. Quando a gente olha para a física quântica, eu já mencionei hoje aqui o Planck, eu já falei do Einstein, já falei do Heisenberg, mas existem vários outros nomes e nomes de mulheres. Então, acompanhem, porque vai ficar muito legal. Exatamente. Então, assim, ó, não é querendo puxar... A gente tá falando da 1ª Semana Quântica, que foi o charlatanismo quântico, e debatendo sobre esse fato, mas eu fui realmente parar pra ler todo aquele material. Inclusive, gente... se vocês quiserem, deixem aqui nos comentários, tanto do YouTube quanto do Spotify. Fiquem à vontade. E coloquem também, vou deixar uma enquete aqui pra vocês, se vocês querem que eu disponibilize pra vocês os materiais que foram escritos, porque, se não me engano, tem e-book, né? Tem 2 e-books, da Tem primeira e da segunda. Se vocês quiserem, eu vou fazer uma enquete aqui embaixo. Se vocês querem esses materiais, eu disponibilizo pra vocês os links, pra vocês poderem estarem lendo, porque, inclusive, o roteiro de hoje, o episódio de hoje, tá sendo baseado no e-book que foi feito. E, inclusive, esse aluno de Rafa que fez com ela tá em Harvard, tá? Não é por nada, não, mas a mulher não é fraca. Não é fraca. Inclusive, rapaz, quando eu comecei, assim, fazendo um pouquinho do assunto, quando eu vi isso, eu falei, rapaz, assim, se ela conseguiu mandar aluno pra Harvard, meu amigo. Eu acho que... Meu amigo. O céu é o limite. O céu Não, é o gente, mas limite. teve muita dedicação da parte dele também. O Steves, ele foi o primeiro estudante, e aí depois a gente conta essa história, mas ele tá lá na Chapada Diamantina, e a 1ª Semana Quântica, ela surge por um projeto do CNPq, que a gente estava discutindo justamente práticas charlatãs lá na Chapada Diamantina. E aí eu acho que é legal a gente falar agora do porquê, né, que a gente tá revivendo as Semanas Quânticas, porque... Ela agora vai ter um upgrade, vai ser um evento presencial em novas plataformas. Então, acho que o público de Ariane do podcast pode não entender o que tá rolando, então acho que é legal, né? Dá uma contextualizada. 14 a 18 de abril, no IFBA Campo Salvador. Nos canais, nas nossas plataformas digitais, tanto no YouTube quanto no Spotify. @fisicamente e @física contextualizada. Exatamente. Então, tem a 4ª Semana Quântica. Mas é isso. Trazendo uma contextualização, como o Rafa falou. Eu acho muito pertinente quando eu falei a Rafa que, antes de trazer os conteúdos de tecnologia da mecânica quântica, as novas tecnologias e as pro futuro, eu achava muito pertinente trazer as outras edições. Por quê? Se você conhece, você vê agora, caiu de paraquedas aqui, estamos falando sobre charlatanismo quântico, sobre a quântica que virou moda. Mas como assim a quântica que virou moda? É uma semana quântica. O que é isso? De onde isso vem? Pra onde isso vai? Qual a funcionalidade disso? Pra quê? Gente, todo esse processo aqui é pra divulgação da mecânica quântica. É uma divulgação de um material científico. Porque, assim como o Rafa falou, assim como a Ana falou, e assim como a gente já falou em episódios passados, a gente tem que prezar muito pelo o que a gente divulga cientificamente e quebrar esses paradigmas do falso conhecimento. Que é uma das coisas que vão ser fundamento não, mas que vão ser grandes pilares para que o charlatanismo quântico aconteça. Que é a falta de conhecimento. As pessoas, ou conhecem muito pouco, e eu vou me incluir nesse de conhecer muito pouco, porque eu tô tendo que aprender realmente sobre o que é mecânica quântica agora. E eu olho pros cálculos e falo, meu amigo, meu cérebro não tá te acompanhando, vá mais devagar. Tem coisa que eu boto no 2x no YouTube pra poder assistir. Tem coisa que eu tenho que botar no 0.5 pra poder tentar acompanhar. Porque o homem vai numa agilidade que eu falo, moço, calma. Mas, enfim, pouquíssimas pessoas que conhecem mecânica quântica de verdade, ou um conhecimento que, às vezes, ele está dentro de lugares que nem todo mundo tem acesso. Que é essa questão. E a questão que a Rafa falou, de trazer esse conteúdo pro podcast e divulgar de uma forma em plataformas digitais, é uma forma de divulgação para um público geral, não somente para o nosso público-alvo, que seria o público do ensino médio, um público acadêmico, mas um conhecimento geral, para a gente quebrar esse misticismo que se foi construído em cima de um termo que necessariamente não significa aquilo que está sendo feito. Porque você pegar um queijo e falar que ele é quântico, aí você me quebra, né?
Aí você me quebra. E aí, além disso, da falta de conhecimento das pessoas, a gente tem a influência do marketing, né? Porque quântico virou uma buzzword, como vocês falaram. Então, a pessoa faz tudo pra gerar o quê? O buzz, que é atrair a atenção. É um termo que hoje em dia vende. Vende muito. Então, o marketing vai procurar todas as formas de fazer com que atrair sua atenção e vender os seus produtos mesmo, sejam eles com fundamento científico ou não. Mas também entra a questão da capitalização. Porque, às vezes, o capital quer crescer, então você usa algo que necessariamente não seja. Mas como você volta pro ponto que eu falei, a falta do conhecimento. Então, você utiliza as pessoas como... Foi o que a Rafa falou, tem que chamar a atenção das pessoas. Porque, às vezes, elas são reféns daquilo mesmo. Se elas não têm acesso ao conhecimento, é muito mais fácil para elas acreditar. Porque é uma pessoa que tá ali, pessoas, inclusive, às vezes até que tem informações, etc. E tá usando essa palavra mesmo que de forma errônea. Mas aí daí a gente percebe que é um movimento realmente do marketing, né? Que é o abuso do discurso científico. Então, é comum você ver os médicos recomendam, cientistas afirmam, mas nunca diz quem são os cientistas, não diz quem são esses médicos, não diz Cadê essa referência, meu parceiro? Não diz qual é a amostra, né? Então, por exemplo, durante a Covid, falavam, essa vacina X, ela não vai ser a solução. E aí, quando você ia olhar a quantidade de pessoas que teve um tipo de reação, pegavam uma amostra de 30, 10 teve reação. Então, tem muito disso. E, como a gente já falou, hoje, dentro da mecânica quântica, você não vai ver manifestações, né, na área do espiritismo, na área da psicologia. Então, é muito demarcado a mecânica quântica porque a gente está falando de estruturas atômicas e subatômicas. Então, a escala nano, algo muito pequeno, que precisa ter experimentos, como é que eu posso falar? Controlados, né? Você precisa de equipamentos sofisticados e controlados para poder ter resultados. Então, logo mais a gente vai falar sobre isso. Que são as tecnologias quânticas? Eu acho que a gente tem que entender que essas pessoas que são lesadas por esse discurso, né, abusivo, elas não estão sendo negligentes. É porque é uma pessoa que não busca conhecimento. É porque a gente está numa sociedade tão imediatista que às vezes tem a urgência de resolver um determinado problema. Então as pessoas elas não querem mais ficar tristes, elas não querem mais sofrer por um determinado problema e buscar solução. Elas querem resolver para ontem. Então acho que é muito disso também. Aí, óbvio, né, o comércio, né, o capitalismo acaba se aproveitando dessas situações. Acho que é um tema realmente que deve ser pontuado. Talvez esse podcast não consiga liquidar tudo, mas a gente vai ter outros momentos para falar sobre. E aí fica o alerta, né? Se você quer saber mais, como a Ari falou, a gente pode colocar aqui na descrição materiais. Sempre busca ver quem é a referência, quem é que está escrevendo sobre um determinado assunto, porque, por exemplo, tem um livro do Capra que é charlatanismo puro. Tem alguns livros que você bota na internet, física quântica, e você vê que não tem nada a ver, sabe? Então, buscar referenciais teóricos confiáveis. A gente disponibilizou várias referências do que pode ser lido, daquilo que a gente não recomenda durante a semana, a gente divulga depois. Então, é isso. É isso que você falou, que é um ponto muito... que me pega muito. É a questão de você falar, cientistas afirmam. Que cientista? Quando eu comecei a escrever para os roteiros e também escrever para poder começar a fazer artigo, realmente começar a fazer a parte de pesquisa, a primeira parte que me falaram foi: quem é sua referência? Quem foi que você leu? Você leu isso aonde? Quem foi que afirmou? Aí eu li, mas você leu aonde? De quem? Quem foi o autor daquele artigo, daquele trabalho, daquele... Aí eu vou ter que caçar de novo pra saber. Entendeu? Então, assim, por exemplo, os roteiros que eu escrevo pra vocês, sempre vai ter uma referência, sempre vai ter alguém que vai ser o ponto de start pra poder criar esse material. Às vezes o material é dela, inclusive, tá? Não que eu seja autoridade, tá, gente? Longe disso, mas porque já tem 3 anos. E aí, por isso que a gente quis usar o material das outras Semanas Quânticas, porque foram atividades para o Instagram e para o meio acadêmico. Então, não necessariamente alcançou todo mundo. Como agora a gente está trazendo novas redes sociais, né, como o Spotify, muito também agora no YouTube, então a gente já tem um referencial teórico, já passou por essa revisão da literatura. Então, a gente usa livros... também o que já foi feito antes, trazer novamente, para divulgar novamente. Então, a gente usa livros, usa referências da área, que foram validadas por pessoas da área. Então, tem um respaldo teórico. Não é Souza, né, Rafael Souza, que está dizendo. Tem realmente um estudo para a gente validar o que está sendo falado. E, óbvio, a gente não é a dona, as 3 aqui não somos as donas da verdade, mas a gente está falando com respaldo científico, coisa que muito do charlatanismo não tem. Eu gosto de me intitular como curiosa da área
e comentarista. Porque eu não posso dizer que eu sou alguém que conhece, porque eu estou aprendendo. Eu me coloco na posição de aluna nessa situação, onde eu estou realmente aprendendo, lendo e buscando conhecimento. Curiosa, porque eu tenho muita curiosidade sobre essa área, coisas que eu não entendo me chamam muita atenção, e mecânica quântica é algo que quanto mais eu estudo, mais eu estou entendendo. Mais nós aparece na minha cabeça e mais interrogações surgem. E comentarista porque eu gosto de aprender e gosto de repassar o que eu aprendi. E principalmente buscar pessoas como o Rafa, como outros professores, e perguntar, professor, tal coisa é assim, 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 e tentar ver se o que eu estou, a sinapse que está fazendo no meu cérebro tá coerente com o que realmente é, entendeu? Mas Eu acho que esse ambiente web também é muito legal por isso, porque dá a possibilidade, né, de você ter um feedback atemporal. Então, o podcast vai ser lançado daqui a alguns dias, vocês vão assistir, vão deixar um comentário, mas daqui a 3 semanas, se alguém vai poder comentar e a gente vai ter o feedback de vocês. Ah, mas vocês falaram isso aqui tá errado. Tudo bem, a gente vai, né, tomar nota, não vai poder editar o vídeo, mas a gente, né, vai perceber o nosso erro, depois a gente pode comentar em um outro vídeo. Então, acho que isso é muito legal, porque cria um ambiente de debate também para ouvir muito o que as pessoas estão vendo aí fora. Vocês podem comentar. Uma coisa que a gente recebeu muito era o feedback de pessoas quando a gente colocava, né, no Instagram um determinado... eu recebi uma oferta de um colchão que custava 12 mil reais, que dizia que ia salvar a minha coluna. E as pessoas, eu também tive essa oferta, minha mãe comprou, não sei o quê. Então, acho que esse feedback é bom porque 3 vezes pior depois. Pois é, mas vai fortalecendo que, tipo, várias pessoas estão sendo lesadas, que é comum, que você não é burro, né? Não tá sendo, sei lá, sem noção. É comum porque realmente a gente não tem acesso à informação. A partir do momento que começa a conhecer, começa a suspeitar mais. Eu acho que desconfiar de tudo e de todos é um bom ponto de partida. foi o que... Voltando pro que Yari e Rafael falaram, como já dizia a Fernanda Pessoa, né? Machado de Assis morreu dizendo que não sabia escrever. Clarice Lispector morreu dizendo que não gostaria de ser chamada escritora porque não tinha certeza do que escrevia. Então, assim, ninguém aqui... Se as pessoas são ditas como, minutos, né? Vão dizer o que é uma mecânica quântica. O que é a mecânica quântica. Um negócio que foi construído e continua sendo construído em 100 anos, não vai ser aqui que a gente vai conseguir destrinchar tudo. Mas passar um deslumbre do que seja, a gente consegue. E fortalecer, como o Rafa falou, de não... Inclusive, tem uma coisa que é muito importante. Na verdade, é uma tirinha, né, que eu tava lendo esses dias. Okay. Que eu tava procurando no... Eu tava lendo e escrevendo. Aí eu vi uma tirinha Não lembro onde foi que eu vi essa tirinha, mas era assim, falava de mecânica quântica e não era de respaldo, aí o cara levantava, pegava o banquinho e saía. Ou seja, se você vê sobre quântica, o termo quântico, e não foi ligado nem à mecânica, nem à física, pegue seu banquinho e saia de fininho, porque ali provavelmente não tá sendo realmente o que é, entendeu? E acho que essa é o interessante da divulgação científica. É você tentar passar para os outros o conhecimento que às vezes não é tão divulgado. Inclusive, gente, pra gente ter uma interação legal e gostosa tanto no YouTube quanto no Spotify, coloquem aqui pra mim, é um desafio que eu tô colocando de verdade. Coloquem aqui pra mim qual foi o termo quântico mais notado que vocês já escutaram. Tipo, o que foi que vocês escutaram? É quântico, assim, por exemplo, cristais quânticos, relações quânticas, karma quântico, um negócio assim. O que você escutou que tinha a ver com quântico, que não tinha nada a ver? Comenta aqui com a gente, porque no próximo a gente vem e eu vou trazer pra vocês falando sobre esses termos e a gente vê quanta coisa inusitada aparece de um termo que às vezes... Tem um jargão que eu e o Steves usava, que era, se você vê o termo quântico e não é sobre física, esconda a carteira e corra. Porque certamente é pra roubar teu dinheiro. Aí vem o alecrim dourado, bota o termo quântica, que seja vendido a um preço caro. Foi o que ela vendeu, esconda essa carteira. Pois é. Enfim, gente, a mecânica quântica não é algo fácil de se entender, não é algo fácil de você estudar, você precisa realmente... A gente vai morrer tentando. Exatamente, não vou desistir na praia, eu vou nadar, eu vou chegar na praia. Chegar na praia lá, eu vejo o que tem na praia, mas eu vou tentar, entendeu? Então, assim, mecânica quântica não é algo que você... É algo fácil de estudar, com certeza vão haver desafios, mas nós estamos aqui exatamente pra gente poder desmistificar e trazer conhecimento pra vocês e também aprender muito também com vocês. Então, botem aqui pra gente nos comentários o que vocês acharam do episódio. Coloquem também sobre os termos quânticos que vocês já escutaram, que não tinha nada a ver. Coloquem pra gente também, que no próximo episódio eu trago pra vocês falando sobre isso, comentando também sobre... E falando sobre a segunda semana quântica, que é o nosso próximo episódio. Então, é isso, galera. Foi um prazer falar com vocês sobre
o charlatanismo quântico, apresentar pra vocês a minha equipe oficialmente agora. E poder... Não estou mais sozinha, o que é muito importante também. E agradecer a vocês por estarem assistindo a gente. Então, tchau, tchau, até o próximo episódio. Tchau.